olha, aquela água toda escorre rapidamente pelo morro, chega nessa rua e alaga essa rua. Então, uma das propostas é o reflorestamento dessa área direto. Não sei se dá para enxergar, na verdade aqui deu para ver um pouquinho por causa do azul. Na verdade, vai acontecer em toda a área, mas aqui, ó, se vocês olharem, enche de árvores aqui e toda essa área aqui está enchendo de árvores. É importante esse trabalho de reflorestamento, porque isso vai segurar a água, como eu falei, principalmente nesses morros próximos à cidade, é importante, porque isso reduz a quantidade de água que chega aqui, exigindo menos drenagem cultural, porque senão as populações de drenagem aqui vão ser muito maiores, a um custo muito maior, simplesmente porque você não tem as árvores lá, correndo o risco de não dar conta no momento de transporte. E aqui nós temos esse grande problema na cidade, cercada de morros, todos estão sendo construídos em casas e não está tendo áreas verdes. Então é importante reservar áreas verdes para isso, para a infiltração da água. Fazer um parque, fazer um jardim, uma área de ecológica. E viveiros de plantas, é possível, é facilmente, existem vários viveiros, há uma terra, inclusive, também tem. Então, de dar mudas, de fornecer mudas, trabalho com escola, é muito interessante fazer isso com a escola, as crianças gostam de ir lá, plantar. Então, é um trabalho interessante de se fazer, é bem possível, não tem um custo alto, é bem tranquilo de se fazer. E aqui a gente mostra também dentro da cidade a importância de você ter áreas verdes, você ter áreas gramadas, áreas com árvores, para aumentar essa infiltração. E esse exemplo aqui, nessa casa, é um exemplo de captação da água de chuva. Ou seja, a água que cai aqui no telhado, ela é captada, ela é reservada dentro de uma cisterna, dentro de um reservatório, no final das calhas, alguma coisa assim, e há um aproveitamento dessa água. Essa água não é potável, ela não serve para beber, mas ela serve para muitos outros usos. Ela serve para lavar, ela serve para regar, ela serve para muitos dos nossos usos diários não precisam da água potável, não vão ser ingeridos pela gente, não precisa ser bebido. Então, muitos dos nossos usos são simplesmente ali lavar o quintal, lavar a casa, fazer irrigação para a horta, tudo isso, lavar o carro, tudo isso pode ser utilizado essa água de chuva. E isso, além de facilitar a pessoa, passa a consumir menos água, vai pagar menos pela água, tem uma disponibilidade maior de água potável, também ajuda a drenagem, porque é menos água que vai naquele momento de chuva, naquele momento intenso, em que a rede está sendo mais necessitada, é menos água que vai se contribuir para essa vazão. Então é importante esse trabalho, e aí a gente entra na questão da sustentabilidade e da tarifação. Uma das formas de estimular, e a gente tem visto isso acontecer, principalmente nos municípios de São Paulo, como você deve de São Paulo, de São Paulo. Nos municípios do interior de São Paulo tem muito problema de enchente, eles têm sempre uma parte do ano, outra parte do ano eles têm enchente. Então eles têm esse problema aqui. Eles passaram a cobrar uma taxa de drenagem, mas deram um desconto para quem tivesse área verde no quintal, quem tivesse tudo, não colocasse cimento, que deixasse tudo aberto, para quem aproveitasse a água de chuva, esses não pagam taxa. Então muita gente passou a fazer, para não pagar a taxa, muita gente falou, desenvolver uma consciência ambiental diretamente ligada à taxa, diretamente ligada ao bolso. Quando mexe no bolso, o mundo muda a sua visão. Exatamente, é exatamente isso. Então lá eles fizeram esse exemplo e funcionou muito bem. Da taxa, e quem fizer alguma atividade que fosse provar se melhorou o sistema, que ajudou segurando a água da chuva, esse não pagava a taxa. E todo mundo começou a fazer, e todo mundo começou a se preocupar. Então, é uma das propostas que se fez soluções assim. Às vezes as soluções parecem assim, vai cobrar uma taxa. Não, mas o objetivo é outro. E às vezes funciona exatamente sendo o objetivo do outro. Então, é interessante essa redução de valor mediante condições específicas, dizendo a área construída, por exemplo, se você tem um lote, você só constrói metade desse lote, o resto deixa naturalmente, então você não paga taxa. Existem várias formas de estimular isso. E isso só traz benefício à população em geral. Ao particular, aquele cara que economizou dinheiro e está feliz da vida que economizou, não está pagando a taxa, e a população em geral, que o sistema de drenagem está muito mais eficiente e existe muito menos custo para ser implantado. E aí a gente tem as ações de emergência e contingências. Infelizmente, drenagem não é infalível, existem casos extremos, existem chuvas excepcionais, e aí esse tipo de situação pode vir a acontecer, então é importante que se tenha uma defesa civil estruturada, um sistema de alerta, não precisa ser necessariamente aquele ali, para ele ir para uma
área realmente de risco, mas um sistema de alerta que avisa as pessoas que estão em maior risco, o que elas devem fazer, para onde elas devem ir, ter um lugar sabido, já planejado no caso de uma emergência, porque na hora da emergência ninguém espera, ninguém sabe quando ela vem. Então é bom que eles tenham um sistema preparado para isso. O SINAM é o Sistema Nacional de Doenças Relacionadas a Alagamentos e Inundações. É importante ter sempre o SINAM atualizado, sempre que houver casos de inundação, casos com doenças. É importante mandar para eles, porque eles determinam os programas, para onde vai o dinheiro federal para combate à enchente. Então, sempre que tiverem algum caso, sempre que acontecer alguma coisa no município, deixem o sistema avisado para que vocês sejam contemplados futuramente no programa. Isso tudo é importante. E agora vamos para os resíduos sólidos. É a nossa última parte do saneamento básico. Então, hoje é o sistema existente, é esse aqui no município. A gente até apresentou esses slides já na última apresentação. Ali na coluna mais à esquerda, vocês veem que existem vários tipos de resíduos. E realmente é assim. O lixo, o que a gente chama de lixo, tem vários tipos e eles têm características diferentes, tratamentos diferentes e precisam de soluções diferentes. Então, um dos primeiros lixos que a gente vai falar é o resíduo doméstico e o público, que é esse aqui primeiro. Então, ele tem hoje um funcionamento dentro da própria casa, as pessoas põem lá no saquinho, depois levam para o latão, ele é coletado em caminhão computador e é levado. Na época estava funcionando um aterro controlado que estava funcionando como transbordo, por isso que nós estamos nessa situação, que vai para o aterro sanitário vital. Então ele é levado para essa área de transbordo, e uma área de transbordo é importante, que é onde o lixo é acumulado até ter um volume suficiente que pelo custo beneficie levar até o aterro sanitário. Essa solução do aterro sanitário é uma solução necessária pela lei agora em agosto de 2014. Só vai poder ter essa solução de aterro sanitário para os regimes. Aí a gente vai discutir um pouco a questão do tratamento do meio, como é que pode ser feito. E, por outro lado, nós temos os resíduos de saúde, que são aqueles segundos ali, eles precisam ser separados totalmente, coletados separados, tratados separados, e é feito assim aqui no município, é importante dizer, existe uma esterilização, porque esse material ele tem contaminantes, ele é infecto contagioso, então é importante que tenha uma destilação totalmente separada. E por último, a gente tem ali os resíduos de construção civil. E esse resíduo, ele é bem diferenciado. Ele, ao contrário dos outros resíduos, ele é inerte. Ou seja, ele não contamina o meio ambiente. Ele não faz a contaminação do solo como o resto, quando começa a decomposição. Ele pode ser aproveitado diretamente. Você pode, por exemplo, pegar o entulho, triturar e usar para fazer estrada, usar para fazer tijolo, usar para fazer concreto novamente. Então é importante que esse seja feito. Já é feito dessa forma hoje, já é feito para reaproveitamento das estradas. E aí a gente apresenta no trabalho, que vocês vão ter no próximo mês, uma série de alternativas tecnológicas para tratamento dos resíduos, dos vários resíduos. E uma das alternativas que a gente precisa falar é a coleta seletiva. É um ponto importante, a gente precisa falar dele. A gente tem a opção do transbordo, como é utilizado aqui, a estação de transferência, as usinas de triagem, as usinas de compostagem do material orgânico. Eu vou explicar um pouco mais desses casos. A incineração em autoclave, que são soluções para os resíduos de saúde específicos. A questão da construção civil, como eu falei, do entulho, ser aproveitado, ser beneficiado. O fim dos aterros controlados, que eu estava falando, que é uma solução que já não pode mais, por lei, a partir de agosto de 2014, nenhum município vai poder, do Brasil, ter um aterro controlado, eles todos vão ter que começar a enviar os aterros sanitários. E vamos passar, então, agora vou mostrar a questão da compostagem. O resíduo doméstico, aquele resíduo nosso de casa, o lixo de casa, ele tem basicamente dois produtos que quase todo lixo é esse. Um é o resíduo orgânico, que é esse aqui. É casca de fruta, é resto de comida, é uma folhagem, é uma tinta. E aí, nesses casos, você tem a opção de fazer isso aqui. Isso aqui é um tambor onde é feita a compostagem domiciliar. Então, você pode ter um tambor, você coloca o material orgânico lá e ele vai sofrer compostagem ali dentro e aquilo pode ser usado como adubo para a sua horta, para o seu jardim. Então, é muito interessante ele vira terra essa compostagem. E ali do lado direito a gente tem
um pouquinho maior, mais ou menos desse tamanho, e serve para quando tem vários pratos fazer compostagem juntos. Então é muito interessante que esse material ele não precisa ir para o aterro, não precisa ser desperdiçado. Ele pode ser aproveitado dessa forma. E é importante que seja, além do jogo livre, que todo o material seja aproveitado. Só vai poder ir para o aterro sanitário o rejeito. O rejeito que é o papel higiênico, o papel engordurado, que não dá para aproveitar, o guardanapo, são só o que não pode ter aproveitamento. Toda a parte reciclável vai ter que ser reciclada, toda a parte de orgânico terá que ser reciclada. Então, existem limites já isso. E existem alternativas, tanto particulares como essa, ou coletivas, no caso de você fazer uma usina de compostagem. Mas muitas vezes não compensa fazer uma usina de compostagem. O tamanho, o volume e o custo de juntar todo esse material num lugar só não compensa, mas vale fazer várias situações espalhadas, várias mini centrais, por exemplo. Às vezes compensa mais. Mas nós temos um modelo aqui, em Minas, em Bertioga. Eu conheço, estive lá. O problema de lixo lá não existe mais. Não existe. Lá é um exemplo. Lá é um exemplo, lá realmente o sistema funciona, é um exemplo para todos os que eu estive lá no Bertioga, na usina deles. É realmente um caso. E aí, para fazer o planejamento do município, a gente imaginou 2 cenários. Então, a gente sabe que tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro e aqui em Entregados também, as pessoas estão ficando mais consumistas. A gente está consumindo mais, é fato. E consumir mais significa mais lixo. Então, historicamente, quando a gente vê o volume que cada pessoa gera de lixo, ele está aumentando. E aí, a gente criou 2 cenários para tentar imaginar o que pode acontecer com o município. Então, no primeiro cenário, esse aumento de lixo acontece, mas ele acontece pouquinho. Há um controle, há uma conscientização, há uma ideia de que se reduza-se o lixo, a quantidade de lixo gerado. E no segundo não, no segundo ele está crescendo como está crescendo hoje. Na mesma proporção que está hoje, ele continua crescendo infinitamente. Então vocês veem que ao final dos 25 anos, essa linha vermelha aqui representa o lixo gerado, as colunas de amarelo a população, que está gerando esse lixo, então aqui também. Nesse segundo cenário, eu tenho 4.273 toneladas ao ano geradas. E no primeiro eu tenho 2.441, ou seja, quase metade. Simplesmente por controle do lixo que a gente faz. E metade do lixo significa o quê? Quando a gente tem aquele cenário 2, significa que você precisa de ter o dobro de coleta, o dobro de tratamento e o dobro de destinação final. Então é tudo mais caro, é tudo mais volume, é tudo maior. O aterro precisa ser muito maior, vai se ocupar um espaço muito maior que isso. Se você tiver uma usina de compostagem, uma usina de triagem, ela vai ter que ser muito maior, porque o volume é muito maior. Então é importante a gente ter essa consciência que é preciso fazer um programa para a redução do lixo, seja reaproveitamento de casa, seja diminuir o desperdício, seja a questão da compostagem, reciclagem, a gente entra no plano de metas. Esse é o plano de metas para resíduos sólidos. Então vocês veem que novamente aqui, que nem aquele outro que a gente viu na situação atual, a gente tem todos os resíduos. Só que aqui eu já tenho o resíduo orgânico doméstico e o resíduo reciclado separado dentro de casa. Isso é importante dizer, esses resíduos precisam ser separados. É preciso ter 2 latinhas de lixo em casa, na cozinha. Um para os lixos, chamado lixo seco, a gente chama que é o lixo que pode ser reciclado, é aquela garrafa, é o jornal, é todo o material que pode ser aproveitado, é o vidro. E o outro, o lixo orgânico, que é aquela coisa que vai para a compostagem. É o resto de comida, é a casca, é aquilo. E aí, a partir daí, a coleta, o tratamento todo é separado. Então, vocês vão ver, o resíduo reciclado, ele vai ter um acondicionamento separado na geração, dentro de casa, ele vai ter uma coleta adequada, vai ter uma triagem, uma separação. Esses recicláveis, eles vão para a indústria, eles vão ser vendidos e vão retornar ao mercado. Vai voltar ao mercado aquele símbolozinho da reciclagem que a gente tanto conhece, das setinhas que fecha. E o orgânico, ele novamente vai ser acondicionado separadamente dentro da geração, dentro da casa, vai ter a coleta, ou então vai ter o aproveitamento direto, às vezes até o aproveitamento direto. A gente vê que aqui em Minas há muito aproveitamento direto que não acontece no resto do Brasil, principalmente nas cidades grandes, que é jogar o resto de comida para os animais. Isso é uma coisa importante, porque é menos lixo que
está sendo jogado no aterro, que está custando para ser tratado. Então isso é uma parte importante também. Isso também é reaproveitamento. A gente acha que não é tratado da minério, do animal, mas é uma forma de contribuir no sistema de resíduos sólidos, é uma forma de contribuir com o tratamento do lixo, é uma forma de tratamento. Você dá uma destinação, um reuso, um reaproveitamento daquele material. Então você deixou de gerar lixo dessa forma. Na questão dos resíduos públicos, que normalmente é a moda, eles também vão para a compostagem, eles também podem ser aproveitados na forma de adubo, posteriormente, até nos programas de reflorestamento para certificar a adubação. A questão dos resíduos de saúde, eles devem continuar como são hoje, eles devem ter uma coleta, um transporte, um tratamento e uma destinação final separado, porque é necessário. São volumes pequenos, de passagem, os volumes de saúde normalmente são bem reduzidos em relação aos outros volumes, mas eles precisam de todo esse cuidado, porque eles são extremamente contaminantes, eles têm perfurante, eles têm cortante, então eles são um lixo diferenciado. E o resíduo da construção civil, ele tem que ter uma coleta adequada, uma orientação como é feito hoje, e aproveitamento de reuso. E nesse momento todo, a única coisa que vai para dentro do sanitário é o rejeito. É aquilo que não pode ser reciclado, é aquilo que não pode sofrer compostagem, que não pode ser reaproveitado, que não pode ir para negar nenhum. Só esse, e por lei, só o rejeito pode ir ao aterro sanitário. Então, para concluir, a gente vai falar alguns fatores relevantes. Um dos fatores é o fim do aterro, o município já está enquadrado nisso, já está levando o seu material para o aterro sanitário. Mas é importante dizer que é necessário que não é todo resíduo que pode ir ao aterro, somente o rejeito. Antes disso, ele precisa ter essa triagem, é preciso fazer esse trabalho de conscientização, é um trabalho de educação forte com a população, de separação do lixo. Sacola plástica é rejeito? Hã? Sacola plástica. Sacola plástica é rejeito. Infelizmente ainda não há aproveitamento para sacolas plásticas. Estão desenvolvendo na UFRGS, inclusive, formas de aproveitar. A partir do momento que se desenvolve a tecnologia, ela deixa de ser rejeito e passa a ser reciclado. Eu acho que isso tem que ser mudança de conscientização da população. Porque é reusar a sacola. Eu acho que é isso que tem que acontecer. Educação ambiental. Né? Porque a indústria ganha com isso, a indústria do plástico. A garrafa PET, tudo isso veio para aumentar os problemas que a gente já tem. A garrafa PET hoje já está sendo reciclada, boa parte. 30% já está sendo reciclada. Mas existe um gasto de energia na reciclagem? Claro. Ela não é a solução, né? Não, não é a solução. É a redução mesmo. A ideia é a redução. O primeiro ponto é reduzir o nosso lixo, é o primeiro ponto de todos. E aí, após isso, fazer o tratamento do que sobra. Então, nas conclusões, a gente está na questão dos mitigar e remediar áreas que são utilizadas para o descarte, aí a gente tem uma área de descarte regular, e é importante prevenir isso, verificar a questão da solução do rejeito, e aí o aterro sanitário digital já é uma solução, a implantação do plano de gestão integrado de resíduos sólidos, um ponto importante, e, finalmente, ações para a redução do volume de resíduos, isso é um ponto importantíssimo. Ações de conscientização, ações de educação para reduzir o resíduo, exatamente o que a senhora falou, questão de recusar aquilo que você não precisa, aquilo que não, você pode levar a sua sacolinha para o supermercado e trazer a sua sacola, não precisa pegar a sacola de lá, né? Isso já está acontecendo e se espera que aconteça de forma maior, com maior ação. E, finalmente, e aí é todo o plano dessa conclusão, é o monitoramento através de indicadores dos desempenhos, ou seja, você avaliar o plano sempre, o que está ali vendo, o que funcionou, o que não funcionou, fortalecer as ações que tiveram maior êxito, que tiveram maior sucesso, que tiveram maior benefício na população. Então, esse acompanhamento é importante. A coleta seletiva tem que ser implantada até quando? Assim que o plano de gestão integrada, ele deve definir isso. O plano de gestão integrada, o município deve estar participando lá junto à GEVAP também desse de resíduos, exatamente. Esse plano que vai determinar, pela lei, a partir de 2015 já deve ter a coleta seletiva, mas é o plano que vai definir exatamente quando vai começar. Projeto de lei falando da coleta seletiva. Mas a funcionária da lei já está começando agora, não demora muito. É importante isso. No próximo ano, você já está pegando, Eu acho importantíssimo.
Se não houver maiores dúvidas, vou passar. Pode falar. Eu queria voltar um pouco questão de custo. Por exemplo, você falando sobre tarifas, óbvio, vai ter tarifas, né? Essa questão do esgoto. Agora, eu penso assim, tem tudo a ver com a população com esses custos, né? Acho que um projeto, por exemplo, você pode ver, nós vamos apresentar sugestões para que seja elaborado esse plano. Tudo bem a partir desses que vocês conseguem conseguir desse diagnóstico. Sim. População, por exemplo. Você fez um diagnóstico ali, de agora, para os próximos 5 anos, que a gente chegar a 15 mil habitantes. Nos próximos 25 anos. Se eu não estiver errado, nos últimos 20 anos, a nossa população ela diminuiu. Não, ela cresceu. Nos últimos contagens já ela teve crescimento. Mas se nós já tivemos 13 mil, hoje nós temos 11 mil e pouco. Sim, no passado, De 20, mais 20 atrás, anos sim. pra cá. Mais atrás, sim. Pois Mais é, atrás 20. ela tinha um aumento, ela reduziu e ela voltou a crescer nessas últimas duas contagens. Mas ela não cresceu o suficiente, de 13 mil para 11 mil e pouco. Não, Aí ela a tá progressão de vocês está para 15 mil nos próximos 25 anos. E isso quer dizer custo mais alto na situação. Então, se a gente não tiver, penso eu, se eu estiver errado, a população diminuindo, se a gente colocar a progressão próxima dos próximos 25 anos aumentando, nós vamos estar aumentando esse custo sem ser a realidade. Nossa. Senhor, está certinho. Daí a necessidade da revisão do plano, de 4 em 4 anos, foi o que eu falei. Daqui a 4 anos, o plano, a cidade está indo um outro caminho, não foi aquilo que estava sendo projetado, vamos reprojetar. Vamos reimaginar como é que vai ser o cenário, como é que vai ser a projeção, vamos corrigir, vamos seguir. Esse plano não é fechado, definido que não possa ser mexido. Não é, de forma alguma. Pelo contrário, ele no mínimo tem que ser revisto de 4 em 4 anos. Se antes disso acontecer alguma coisa, quer se mudar, muda-se. Não é um plano fechado, ele é ativo, ele é vivo. Então, nessa parte de custos, como a gente estava falando agora de custos, a Lígia vai fazer uma pequena pesquisa com vocês, peço para ela que explique o que estamos falando. Bom, a gente trouxe para vocês uma pesquisa fictícia que fala sobre a cobrança de taxa na prestação de serviços e a gente quer saber a opinião de vocês. Ela está dividida, assim como na apresentação, em água, esgoto, drenagem e lixo. E quando vocês se depararem com os valores, não se assustem, são exemplos que a gente colocou. Se vocês tiverem alguma consideração a fazer, porque aqui só tem a opção de colocar sim ou não. Vocês podem colocar atrás, tem bastante espaço, só colocar o nome da pergunta e o comentário.
Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer a gente estar hoje concluindo esse plano de saneamento, né, Felipe? Realizar o Felipe, o pessoal da empresa que está aí dando suporte, é muito importante esse saneamento, fazer esse plano, né? Uma lei que todos os municípios têm que fazer e o nosso está aí cumprindo mais essa etapa. E é muito importante, nós estamos vendo aí, né, tanta confusão no meio ambiente, estamos tendo tanto transtorno, e é importante esse planejamento, esse plano, desse saneamento básico. Então, mais uma vez, em nome do Felipe, em nome da administração, peço desculpas pelo atraso, mas isso acontece, mas nós estamos aí e vamos firmes, né? Bom trabalho para todos nós. Obrigada pela apresentação. Pelo atraso da nossa culpa, infelizmente a gente teve um problema aí na estrada, nós somos do Rio, então a gente não está acostumado com a estrada daqui, a gente acabou pegando um caminho ruim, tivemos que dar uma grande volta e acabamos nos atrasando, peço desculpas por isso. Eu sou engenheira civil, trabalho numa empresa de consultoria em saneamento no Rio de Janeiro e a gente ganhou a licitação da AGEVAP, que é a Agência da Bacia América do Sul, para fazer esse trabalho junto aqui com o município. Então, nosso objetivo hoje é o Plano Municipal de Saneamento Básico. Nós estamos na terceira etapa dele. Vou mostrar aqui rapidamente um cronograma histórico. Então, primeiro a gente teve a nossa contratação, que foi no ano passado. Em setembro do ano passado a gente começou esse trabalho. E a partir de então a gente vem trabalhando junto com o município. A gente teve um lugar junto com conhecendo os secretários, conhecendo as pessoas, né, os nossos contatos em cada um dos municípios, que é um contrato que envolve vários municípios ainda. Então nós estamos aí rodando, já tem 10 dias que a gente está aqui em Minas rodando. Minas Gerais, fazendo essas apresentações. E aí, hoje a gente está aqui em Antônio Carlos, exatamente com esse objetivo, de fazer a terceira etapa desse plano, que começou, como eu falei, em outubro, setembro para outubro. A gente teve a primeira vez aqui em novembro, fazer a caracterização do município, a gente esteve conhecendo como é que funcionava o município, a população, fazendo as características. Depois a gente teve a parte de diagnóstico, em que toda a parte de levantamento de informações de saneamento específico foram levantadas, a gente fez as visitas de campo, fomos nas estações de tratamento, vimos o sistema como é que funciona, fomos no aterro, fomos na parte dos bocos de lixo, então a gente viu toda essa parte. E aí hoje estamos ali onde está marcado, então a gente já passou toda aquela parte, já foram aí várias vezes de trabalho, estamos hoje no prognóstico. O que é o prognóstico? Então eu vou, só antes de entrar exatamente na nossa fase, eu vou explicar o que vai acontecer também para frente. A partir dessa apresentação que hoje a gente vai conversar algumas coisas, a gente ainda vai trabalhar algumas coisas mais junto ao município, das proposições, e aí a gente finalmente vai ter o esqueleto do plano finalizado. E esse esqueleto ele vai para a consulta pública, ou seja, ele vai ficar disponível para qualquer um poder lê-lo, poder avaliá-lo, poder fazer críticas, observações. Isso deve acontecer lá no início de julho, deve estar chegando no município, deve ficar disponível. A gente vai pedir à prefeitura que deixe até uma cópia impressa lá disponível na prefeitura, para se alguém quiser ir lá folhear. Ele vai estar no nosso blog, ele vai estar provavelmente no site da prefeitura. Então vai ter em vários lugares acesso a essa informação. Vai ser divulgado esse plano para que a gente tenha a audiência pública está marcada para início de agosto. Todo mundo tenha conhecimento de tudo, todas as etapas que se passaram, vai estar tudo contemplado nesse documento. E aí a gente poder conversar e discutir ainda mais alguns detalhes. Alguém tem alguma sugestão, alguém tem alguma crítica, algum comentário. Tudo isso ainda pode ser incorporado no plano. É importante a gente dizer, o plano não é nosso, é de vocês. Então essa relação, essa boa relação, essas contribuições são importantíssimas. Então a partir desse momento da audiência pública, aí sim, todas as contribuições vieram, até depois da audiência pública, se alguém lembrar, foi para casa, lembrou, queria ter falado isso, pode procurar o pessoal da prefeitura, pode ainda fazer, porque aí no final de agosto, a gente está aqui nesse período ainda de comentários, de consulta pública, no final de agosto a gente tem o plano finalizado. E aí sim, o plano finalizado, ele vai para a Câmara, ele é aprovado, e a partir de então o município está apto a receber verba federal e estadual para a área de saneamento, porque sem o plano pode mais, desde 2014. Então a parte do prognóstico, agora eu vou entrar exatamente no nosso tema de hoje. Então o prognóstico o que é? O prognóstico é uma junção. A gente avalia os cenários possíveis, o cenário possível do município, seja em relação aos recursos que ele tem de saneamento, seja em relação às condições que hoje já existem no saneamento, seja as condições de população, se a população é muito densa, se ela é espalhada pelo município, isso interfere. Então, existem vários cenários e a gente tem um cenário possível. E, por outro lado, numa outra ponta desse prognóstico, a gente tem o futuro desejado, que é aquele futuro que a gente
nosso município, aquela ideia que a gente tem de como deveria ser o saneamento. E, obviamente, aí está a universalização, todas as pessoas com acesso aos serviços. E quando a gente fala de saneamento, a gente está falando de 4 serviços essenciais: o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem pluvial urbana e a questão dos resíduos, manejo, tratamento e disposição do lixo. Então, o nosso objetivo é juntar essas duas possibilidades: o cenário possível com o futuro desejado e achar um caminho para essa solução. E como é que a gente faz isso? Através da proposição. As proposições são soluções condizentes com as características locais. Isso é importante dizer. Cada município vai ter a sua solução, de repente, vai escolher um caminho para resolver a questão do saneamento. Então, é importante que a gente tenha soluções condizentes locais. Isso é importantíssimo. Para chegarmos ao estado futuro de serviço de saneamento, que é esse estado de universalidade. Se tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem fazer em voz alta, não tem problema. Então, como é que a gente vai fazer essa proposição? Elas começam com a projeção populacional. Por quê? O nosso estudo e as nossas propostas, elas não estão só focadas na população que hoje vive no município. A gente tem que pensar para o futuro. A população que ainda vai chegar, a população que ainda vai nascer. O nosso plano ele tem uma vigência de 25 anos. Então, a gente tem que fazer uma projeção da população. A gente tem que imaginar como é que essa população vai estar daqui a 25 anos para a gente fazer proposições, propostas que sejam condizentes também com isso. Então, o nosso primeiro trabalho foi a projeção da população e a gente vai apresentar ela aqui. Depois, nós temos o cenário de saneamento. É exatamente isso. Se a cidade for crescer, ela vai crescer para que lado? Qual é o bairro que está sendo construído? Qual é a área de loteamento que está sendo aberta? Então, isso é importante. Por quê? Porque lá que vai ter a demanda. Lá que vai ter a população que vai precisar de água, que vai gerar esgoto, que vai gerar lixo. Então, lá vai ser a nossa área também de expansão. Então, a gente tem que analisar essas áreas. As alternativas para saneamento, e aí são todas as alternativas possíveis, a gente avalia todas, no documento a gente apresenta várias alternativas para que o município faça a sua escolha. Novamente, eu volto a dizer, a gente é uma consultoria, mas a gente não decide, o plano é de vocês. A gente dá as alternativas, a gente conversa, a gente explica, mostra as vantagens, desvantagens, mas é o município que toma a rédea desse processo. Ele é o titular dos serviços, ele é quem decide como fazer o saneamento. E aí a gente chega no prognóstico, que é isso que estamos hoje aqui para apresentar. Seguindo pela análise técnica dos cenários futuros e a tecnologias. Hoje a gente já tem várias tecnologias de saneamento, cada vez vai se desenvolvendo mais. Então a gente avalia essas tecnologias, quais são mais indicadas para uma área, quais são mais indicadas para as outras. Existem, por exemplo, tecnologias de tratamento de esgoto que são indicadas para uma certa temperatura. Lugares frios, lugares quentes, tem soluções diferenciadas. A gente vai fazer tudo isso quando a gente vai fazer o plano. Finalmente, a gente tem a análise social, que é exatamente tudo isso que a gente falou, todas essas opções, essas alternativas, o que elas trazem de fato de benefício para a população. E esse é o nosso foco. Então, se fizermos essas proposições, vai realmente melhorar a qualidade de vida das pessoas? É isso que está faltando? É isso que vai ter um impacto? Então, a gente busca que vai ter mais impacto, que vai trazer mais benefício para uma maior população. E, finalmente, então, a gente tem a proposição juntando todas essas análises. Esse é o nosso estudo populacional. Volta um pouquinho. Isso. Só um pouquinho. Esse é o nosso estudo populacional. Então, isso aqui é a projeção para o município de crescimento, e baseado no que aconteceu no passado. Então, a gente pega os últimos 25 anos, estuda eles populacionalmente, o que aconteceu no município, e aí joga uma projeção futura. Então, a gente está esperando o crescimento, hoje a gente está ali um pouco acima de 11 mil pessoas, e estamos esperando chegar quase a 15 mil em 25 anos. Mas, ao mesmo tempo, dentro do município acontece uma segunda dinâmica, que é a população rural e urbana, que não é só o município crescer, mas existe uma dinâmica da população, e a gente vê que a população rural está reduzindo e a urbana crescendo. Então, isso também vai acontecer, deve acontecer para o futuro. Provavelmente isso vai continuar. Então, a gente tem uma projeção de rural decrescente, que é a amarela, e urbana, que é a azul, crescente. Isso é importante, porque é isso que vai decidir onde é que vão estar as nossas demandas de serviço, como eu falei, onde é que vai estar a população para que a gente possa atender. E a partir desse estudo populacional, a gente cria um plano de metas, que é o plano de metas do próprio plano municipal. E ele é dividido em 3 fases, essas 3 fases são impostas por lei, e elas é o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. O que é o curto prazo? O curto prazo vai ser feito
tudo aquilo que foi mais necessário, foi apresentado como mais necessário pela população, tudo aquilo que está fazendo mais falta na parte de saneamento. Isso está focado no curto prazo, assim como toda a base, todo o planejamento para o futuro. Tudo vai ser feito nesse curto prazo. A médio prazo, a gente continua com o planejamento e expansão dos serviços. A parte urbana cresceu, veio um bairro novo, então essa expansão é necessária nesse médio prazo. E a longo prazo é a revisão e melhoria contínua. Ou seja, a gente sabe equipamentos, maquinários, todas essas coisas já têm vida útil. Com o tempo isso se desgasta, então você precisa repor os maquinários, você precisa repor as bombas. Então, naquele longo prazo, é muito mais um efeito de reposição e de melhoria de eficiência. Tecnologias novas aparecem, então mais eficientes, com menos custo de energia. Então, você substitui as suas técnicas antigas. Na questão do abastecimento de água, essa aí, se eu não me engano, é a Eita de Campolite. Então, hoje a gente tem aqui um histórico de consumo de água de vocês que, não, apesar de ele fazer essa curva, ele não variou tanto. Esse é o consumo per capita de água. O que é isso, esse valor que está apresentado ali? Não, desde 2005 até 2011. É o consumo médio de cada pessoa aqui em Antônio Carlos por dia de água. Então, em litros, então vocês veem que em 2011 a média foi de 119 litros por habitante por dia aqui no município. Esse foi o consumo. Ele teve uma pequena redução ali entre 2007 e 2009, que provavelmente tem a ver com controle, maior controle, hidrometração e essas coisas que normalmente dão uma queda no consumo. O consumo brasileiro médio é entre 100 e 200 litros, então vocês veem que vocês estão dentro da média, um consumo razoável de 119 litros. Esse é o índice de cobertura hoje no município. Então a gente tem 69%, que é a totalidade da população urbana atendida com estação de tratamento, um sistema completo, como a gente chama, e a gente propõe que em 5 anos chegue a 97. Como é que vai chegar esse 97? Eu gosto de chamar a atenção aqui, que muitos municípios, principalmente que têm grandes populações rurais, se assustam com isso. Não é que a rede vai chegar na área rural, porque não é viável, tecnicamente nem financeiro, mas é que o município vai ter um controle sobre todos os consumos. Então ele vai fazer análise, ele vai saber onde é que aquela família, mesmo que seja um poço particular, mesmo que seja uma captação particular, ele vai saber que aquela família tem aquela captação, que tipo de captação é? É um poço? É uma nascente? Essa nascente, ela é própria? Ela tem acima algum ponto de contaminação? Tem um chiqueiro, tem um gado andando no meio? Então isso são riscos e é importante que o município tenha esse controle por causa da saúde da população. As pessoas que estão bebendo aquela água podem estar se contaminando, podem ter uma doença, as crianças podem ter, principalmente estão mais arriscadas, inclusive com risco de morte. Então é importante que a gente tenha todo esse cadastro, é importante que se faça análise dessa água, porque mesmo que a gente não enxergue a água transparente, limpa, ela pode ter micro-organismos que causam doenças. Então é importante fazer análise dessa água para verificar, essa água realmente é potável, essa família pode tomar essa água. Se não for, o que pode ser feito? Existem soluções de tratamento simplificados para casas, existe exploração local, por pastilha, por hipoclorito, existem soluções desse tipo que podem ser incentivadas. Então, a ideia é que a curto prazo o município tenha um controle, tenha uma certeza de que toda a água consumida é de qualidade e ninguém está em risco por causa do consumo de água. Então, esse é o objetivo da lei de 2018, 97%. E aí, esse objetivo vai crescendo até o final, chegando a 100%. A questão do índice de perda. Hoje o município já tem um índice de perda baixo. O que é o índice de perda? As perdas na rede de distribuição urbana, quando sai da estação de tratamento, vai para a rede, chega até a casa, a água se perde nesse caminho, na tubulação, e muitas vezes não se vê, são perdas imediatas. A água infiltra pela terra, ela vai para o subsolo, ninguém nem viu, nem sabe que está vazando. Então essas perdas são comuns nas redes. E no Brasil essas perdas são muito altas, porque a ineficiência dos serviços de saneamento são muito altos. Então nós estamos falando aí de 30%, 40% de perdas. É quase metade do que se produz vai perdido. E aqui no município não. Aqui no município a gente tem uma situação que já é de 19%, já é uma perda baixa. Mas a gente já está propondo que se reduza ainda mais nos 25 anos e que chegue a 16% apenas de perda. Porque a água é um bem escasso. É um bem natural, que é bem de todos, e a gente tem que cuidar dele. A gente tem que ter um uso racional dele. A gente tem que ter o melhor uso. E perder não é o melhor uso. Aquela água foi captada, foi tratada, foi colocada em condições potáveis e aí ela se perde, ela simplesmente não vai para o consumidor. Então é importante esse índice de perda reduzir
hidrometação ela tem uma função primordial de controle de volumes. Como a gente estava falando, a perda já é baixa por causa disso, porque a hidrometação já é alta. Porque o que acontece? Quando você tem a rede de distribuição, aqui você tem a estação de tratamento, aqui você tem as casas que consomem água. Se você mede a água que sai daqui e mede a água que chega aqui, se esse volume for diferente, você sabe que está perdendo, mesmo que você não veja. Dessa forma você consegue. Então, essa macro-medição e a micro-medição, a macro é normalmente a estação de tratamento, é nos reservatórios, nas adutoras, você põe medidores de vazões nas redes. E a micromedição, que são os hidrômetros nas casas, eles controlam. Então, quanto mais você tem esse controle, você sabe exatamente qual é o trecho que está tendo maior vazamento, qual é o trecho que está dando problema, e você pode substituir aquele trecho, pode resolver aquele problema. Então, a hidrometação é importantíssima nesse sentido, e a gente propõe que ele continue da forma de 100%, o que significa que ele vai expandir, porque lembre, a população está crescendo. A população urbana está crescendo muito, então ele vai expandir, mas ele vai continuar atendendo a totalidade da população urbana. E aí, em cima daquelas metas que a gente apresentou, a gente tem a projeção tanto de população atendida no município, de ligações totais e de economias residenciais, crescendo nos 25 anos. E como é que a gente vai chegar a essas metas? Agora sim, vamos entrar nas medidas, nos programas, nos projetos que a gente está propondo. Então, a gente tem dois tipos de medidas. As medidas estruturantes e as medidas estruturais. Elas têm o mesmo nome, mas têm função totalmente diferente. As medidas estruturantes são aquelas que dão base. São programas de organização interna, tanto da prefeitura quanto da concessionária. São aquelas que a gente quase não vê, que quase não é uma ação, mas que é a organização, é o controle, é essa questão das medições, é o controle, é a questão da eficiência e da qualidade. Então, é você fazer as medições da qualidade da água, é toda essa parte, e são estruturantes. Então, o conhecimento, a capacidade de intervenção, por exemplo, no caso de água, você tem um vazamento, a velocidade em que esse vazamento é resolvido. Isso é importante, porque isso diminui as perdas, isso diminui o desperdício. Se demora muito para se consertar, se demora muito para se perceber que aquele vazamento existe, consertar aquele vazamento, é um problema. Então, é importante que tenha um mecanismo rápido de aviso, de controle do sistema, de intervenção, o conhecimento do problema, e o problema que é o sistema. Quanto mais você conhece o sistema, você sabe onde estão as interligações, sabe onde estão os registros, você mais rápido consegue fazer a manobra, como a gente chama. Faltou a água num ponto, deu um problema numa tubulação, você faz a manobra, você joga produto da tubulação para aquela região não ficar sem água. Então, você tem opções disso. Então, o conhecimento do problema é muito importante. A participação da sociedade. A pessoa viu lá um vazamento, viu lá um problema, tem um problema na casa dela, na ligação dela. Resolver essa questão, avisar quem vai fazer o conserto, para ser mais rápido possível o conserto. Então, esse é um ponto importante. Os conselhos municipais, a função dos conselhos municipais, uma delas é fazer a interface entre a população e a administração pública. Então, eles precisam estar participativos. O Conselho Municipal de Saúde, de Educação, todos eles estão envolvidos. Está interagindo a toda a administração, todos os conselhos, toda a participação social, tanto as ONGs, quanto a prefeitura, quanto as secretarias, elas têm que estar trabalhando em conjunto, elas têm que estar com um objetivo único, não podem estar segregadas. O aprimoramento da legislação, cada vez mais as leis ambientais que estão sendo desenvolvidas no Brasil, a gente está tendo uma grande melhoria, principalmente na área de saneamento nos últimos anos, graças a isso. Então, é importante que o município também tenha leis claras, simples e diretas para serem seguidas na parte ambiental. E a avaliação dos planos. Como eu falei no início, esse plano tem um horizonte de 25 anos, mas 25 anos é muito tempo. Muita coisa acontece, muita coisa muda, muita coisa do que a gente está vislumbrando agora, que a gente está projetando, pode não acontecer ou pode acontecer ainda mais. Então, é importante que, segundo a própria lei, a 11.445, que regula o plano de saneamento, é importante que de 4 em 4 anos, junto com o plano plurianual, o plano de saneamento seja revisto, seja lido, seja verificado, se os índices estão de acordo, se houve alguma mudança, se de repente uma grande indústria se instalou no município e trouxe mais gente para morar aqui, então vamos rever o plano. O objetivo é esse, o plano e a realidade estão juntos.
A partir do momento que a realidade foi um pouco para cá, o plano tem que ser modificado para 20 anos. Ele tem que ir acompanhando as mudanças do município e daí a importância da avaliação regular desse plano. As medidas estruturais, e aí agora sim, são aquelas medidas que a gente mais entende, que são as obras, as intervenções diretas no sistema. Então a gente tem a recuperação da infraestrutura, alguma bomba, alguma elevatória que não esteja funcionando como deveria, que esteja até, às vezes, consumindo mais energia do que deveria, poderia ter uma solução que fosse mais eficiente. Então, essa recuperação da infraestrutura é importante. Os projetos básicos de executivos, eu lembro que projetos são essenciais para o planejamento. O projeto que vai dar base, que vai dar o benefício, vai ter o menor custo, é o projeto que vai garantir o menor custo. É importante que ele tenha uma... Sempre os projetos têm 20 anos, então ele alcança o futuro. Então é importante sempre ter essa questão do projeto à base. A redução das perdas físicas e não físicas, como eu já falei das perdas, não vou ficar me repetindo aqui, mas são aquelas histórias de vazamento, de problemas dentro de casa, às vezes vazamentos dentro de casa. As perdas não físicas, a questão de cadastramento, é uma casa que tem uma ligação irregular, é um outro futuro. Então, essas reduções, isso tudo são perdas no sistema. E a proteção dos mananciais, que é essencial. O manancial é a nossa fonte de vida, é onde tem a água, então é importante que não só eles estejam cercados, eles estejam isolados, mas também que a montanha deles esteja reflorestada, que haja área para a captação dessa água, porque senão ele vai secando com os anos. Então é importante que seja feito um trabalho de proteção dos mananciais fortes, para que no futuro, para que daqui a 25 anos, esses mananciais ainda estejam dando água suficiente. Aí uma grande preocupação é a área rural, se eu estiver enganado, por favor, você me corrija. Mas aparentemente ela não está muito dentro desse plano. Ele foi feito mais voltado para a área urbana, certo? Ele foi feito para os dois. Eu vou apresentar algumas soluções para a área rural também. Porque a minha grande preocupação é totalmente sanitária na área rural. Porque ela atinge os mananciais. E essa água vem para a comunidade. Então essa eu acho que é uma grande preocupação. Tá certo, eu vou mostrar algumas soluções, inclusive também para a parte de outro para isso, para a área rural. Deixa eu mostrar essas soluções. E aí a gente tem que falar da sustentabilidade. Mas não sei, pois não. A implantação desse plano garante a captação de recursos para a implementação. O plano é exigência para captação de recursos. Sem o plano você não consegue mais captar. Aí, no caso, para captar, o município tem que fazer projeto, tem que fazer um convênio, ou com a FUNAS, através de convênio, com o governo do estado, com o PAC, com o governo federal, tem que fazer os convênios, sim, através de convênios. Então, voltando aqui, mais alguma dúvida? Alguém pode parar a qualquer momento. Pois não. Senhora Sucuró, com relação ao investimento, se você federal, uma questão disso, porque nós temos aqui, no caso, uma característica diferente, porque nós temos vários distâncias um do outro. Por exemplo, você citou aí Campo Elite. Campo Elite, me parece que Copada do Rio. Sim. Copada, após a Copada, aqui é Copada. Agora eu sou aqui de Romulo, lá não tem tratamento de nada. A água é captada direto com a gente, devolviada sem tratamento sem nada. Então, assim, teria necessidade de investimento maior. Fazer um tratamento, não, olha só, vamos explicar o que é o plano, para ficar claro isso. O plano é uma exigência por lei e ele é um prévia para que se possa pedir convênios para se participar desse processo. Você precisa já ter o plano próprio, instalado, já implantado, já aprovado pela Câmara. A partir de então, vem todo o trabalho de pedir projeto, fazer convênio. A FUNAS já está, inclusive, fazendo convênio para a elaboração de projetos. Você não precisa ter o projeto antecipado. Ela mesmo já está agora, através de uma vez que você tem o plano, e uma das exigências para entrar com o pedido é ter o plano, você pode entrar com o pedido para fazer projetos. E aí fazer projetos de tratamento de água, por exemplo, empurrar um ovo. Você entra com esse pedido para que se faça o projeto, para que se faça o estudo e a implantação. E aí a FUNAS assina um convênio com a prefeitura. Eu sei, isso tudo é demorado, eu sei que isso tudo é muito difícil para os municípios, mas infelizmente é a forma como o Brasil ainda é bastante burocrático, ainda é bastante complicado nesse sentido. Mas está acontecendo, a gente tem visto acontecer em muitos lugares e está acontecendo dessa forma. A FUNAS está abrindo para projetos, estão abrindo também outras paralelas, mesmo a Caixa Econômica ela está dando financiamentos também
possibilitando o saneamento com taxas bem baixas. Então, tem várias opções. Óbvio que cada município, aí vai ser o município de escolher qual caminho ele vai seguir a partir do plano. Tá? Então, voltando aqui para a nossa parte de abastecimento de água, o serviço de abastecimento de água, o tratamento, como a gente estava fazendo aqui, ele tem um custo. E esse custo precisa ser distribuído, ele precisa ser passado, precisa ser custeado pelos consumidores. Então, daí a necessidade de uma tarifa. E essa tarifa, ela precisa ser compatível com o perfil do consumidor. O que significa isso? Você tem que ter uma tarifa diferenciada para uma população mais carente, para uma família mais necessitada, ela precisa ter a tarifa social. A gente pega essa condição que a lei exige isso, que haja essas condições, porque é um bem, é uma necessidade, a água é o que garante a vida. Então, ela precisa ter acesso a partir de uma taxa, não que não vai ter taxa, mas uma taxa reduzida, uma taxa que seja volume suficiente para a sua sobrevivência e sem estrangular o seu orçamento. E a taxa também tem outra função, o controle de consumo. Se você não paga pelo serviço, você não paga pelo que você gasta mais. Você gasta mais. Então, a taxa também tem essa função, a tarifa também tem essa função de controlar o consumo. A pessoa, todo dia, recebe a conta, um dia veio uma conta que é o dobro, ela já, opa, aconteceu alguma coisa, vamos ver, tem um vazamento, tem um problema, alguém deixou a torneira aberta que não devia, tem alguma coisa. Então, essa ação é muito mais rápida, então você reduz também as perdas de desperdício. Vou falar agora um pouco do esgotamento sanitário, então vamos lá. Hoje o município tem 74% de índice de cobertura, e cobertura aqui a gente está falando só de coleta, o tratamento não está incluído aqui, a gente vai para o próximo slide vai falar de tratamento. E a gente prevê um crescimento até 86% em 2032. E em relação ao tratamento, hoje o município não tem, ele tem apenas tratamento particular com fossas sépticas, algumas casas, e a gente propõe que na área urbana principalmente seja implantado estações de tratamento. Então, chegando em 2018 a 73%, em 2028 81% e 2038 90%. Na área rural, a gente também tem soluções, estações menores ou fossas sépticas, conforme o caso vocês vão ver a seguir, a gente vai mostrar essa alternativa. Então, na questão de tarifação, a mesma história da água. É importante que você tenha uma tarifação, é importante que ela seja, que as pessoas entendam, porque o esgoto tem um custo, inclusive, maior que o de água. Então, a gente dizer, a estação de tratamento muitas vezes consome muitos produtos químicos, tem um problema de energia, de transporte do esgoto, que o esgoto não consegue ir com gravidade até o ponto da estação de tratamento, então você precisa bombear o esgoto. Então, tudo isso tem um custo. Então, a gente está prevendo também que haja um aumento da tarifação até 95% dos serviços dispostos serem tarifados. E aí a gente volta nas medidas. Como é que a gente vai chegar nesses objetivos? Então, a gente chega através de medidas estruturantes, as ações de eficiência, capacidade de integração, houve um vazamento numa rede, houve um problema no elevatório, o esgoto está extravasando, então é preciso uma intervenção rápida, é preciso fazer um trabalho de isolamento dessa área, recuperar esse coletor, conhecer do problema, conhecer todo o sistema, como é que funciona, a participação da sociedade, e aí é importante a gente falar da divisão da água de chuva e do esgoto. São duas águas diferentes, são duas efluentes diferentes, eles precisam trabalhar diferentemente. Na rua é preciso ter duas tubulações, uma de drenagem pluvial, uma de esgoto, e dentro de casa a gente também precisa ter duas tubulações, uma de drenagem pluvial e uma de esgoto. A água do telhado, a água do quintal, não podem ir para a rede de esgoto de forma alguma, porque isso atrapalha o tratamento, prejudica, não funciona mais a estação de tratamento quando ela não for processada. Então é importante que essa mistura não seja dentro de casa, não pode pegar essa mistura, tem que pegar no momento certo, fazer as coisas da forma certa. E aí a gente tem os conselhos comunitários, novamente aquela função do conselho de saúde, do conselho de educação, do conselho do meio ambiente, de estar, inclusive, participando, sempre controlando, sempre fiscalizando os trabalhos. O aprimoramento da legislação é importante e a avaliação dos planos também já foi dito. E nas medidas estruturadas, então assim, aqui a gente tem a criação e a recuperação da infraestrutura. E a criação é principalmente a estação de tratamento, que é uma maior demanda no momento do município, é o tratamento de esgoto. A questão dos projetos básicos e executivos, aqui eu posso falar questão da FUNAG, criar esses convênios para que se elaborem esses projetos de longo prazo, que tenham essa base toda. O incremento
colega ali falou, é a questão da contaminação dos cursos d'água pelo esgoto. Então, esse é o nosso principal foco para a proteção dos cursos d'água. E aqui, eu vou até ali em cima, se vocês me permitem, só para mostrar uns exemplos. Esses dois exemplos aqui de lagoas são dois tipos. Uma é a lagoa facultativa, a de cima, e a de baixo são as raízes filtrantes. São soluções que são soluções muito eficientes, são algumas das alternativas de tratamento que a gente mostra no plano, mas são soluções que exigem áreas grandes e áreas planas. Para vocês terem uma ideia, aquela lagoa facultativa, lá o esgoto é acumulado, né? E o esgoto normalmente tem que ficar entre 20 e 30 dias dentro de uma lagoa daquelas para estar tratado. Então vocês imaginam, se for feito numa cidade, né, numa área mais densa, com mais população, qual é o volume que precisa para essa lagoa, qual é a área que essa estação ocupa, uma área gigantesca. Então são soluções que podem ser às vezes utilizadas para pequenas áreas, pequenas povoadas, áreas, como vocês falaram, vocês têm muita distribuição da população, vários distritos, vários concentrados de população distribuídas. Então, talvez seja uma solução para uma área, mas não vai ser solução para todas as áreas. A gente vai ter soluções diferenciadas dentro do município. Isso é importante a gente ter. Então, ali na parte esquerda já é uma lagoa aerada. O que é uma lagoa aerada? Ela tem um mecanismo ali, uma bomba que faz a aeração. Isso significa que a lagoa fica menor, ela ocupa menos espaço. Mas tem consumo de energia, que as outras não tinham. As outras são naturais. Então, naturalmente, não há necessidade de colocar reproduto, não há necessidade de se fazer nenhuma gasto de energia, a não ser de levar o esgoto até lá. Uma vez que os esgotos já estão na lagoa, não tem mais consumo de energia. Aquele ali não. A lagoa precisa ser aerada, precisa ter aquele aerador ali, e aquilo consome energia. Então, isso são todas vantagens e desvantagens que precisam ser avaliadas caso a caso. Aqui na direita nós temos um reator anaeróbico, chamado ASB ou RAFA, também chamado muitas vezes, que é um reator para área urbana. É muito interessante porque ele ocupa pouco espaço. Como a gente falou, naquele outro exemplo eu falei de 20 a 30 dias de esgoto que precisa ser acumulado lá. Aqui ele precisa ficar 6 horas. Em 6 horas o esgoto está tratado, pronto para ser disposto no meio ambiente. Então, é interessante, ele precisa de um polimento posterior, mas é um polimento também que vai ser feito num tanque pequeno, num filtro, num decantador secundário. E aquela solução ali da esquerda é uma solução para a área rural, por exemplo, é a fossa filtro. É um pouquinho maior que a fossa séptica, ela tem um sistema anaeróbico como esse, só que ele fica enterrado, são 2 tanquezinhos, não sei se a foto está muito clara, mas são 2 tanques, uma fossa séptica. São 2 tanques enterrados. Ele não precisa de operador, ele não precisa de energia elétrica e ele atende a um conjunto de casas. É como se fosse uma fossa séptica maior. Então, isso é uma proposta que se faça nas áreas rurais, onde você tem um conglomerado de casas, umas casas juntas, você faça uma fossa filtro. Onde você tem uma casa isolada, você faça uma fossa séptica. Faça a instalação sanitária. Aqui no município, há algumas casas que não tem banheiro, que não tem instalação sanitária. Então, é importante colocar, é importante. E existem programas rurais específicos para isso. É caro? Não, não é caro. Um pouco mais caro que a fossa séptica. Consegue-se um convênio? Consegue-se um convênio para áreas rurais de fossa filtro. Isso aqui nada mais é do que uma fossa séptica, só que o segundo tanque, ele funciona de cima para baixo e ele tem pedras dentro. Ele não é um subidor. O lodo dessas fossas precisa ser recolhido uma vez ao ano. A manutenção é feita uma vez ao ano. Então, você tem a prefeitura... Aí vai para a ESH. Tem que levar para a ESH, e a ESH, e o município deve ter uma ESH que receba, então, esse lodo. O município tem uma fossa, um caminhão daqueles de puxar fio, de puxar fossa, vai nesse município, uma vez ao ano não é nada muito custoso, vai até lá, capta esses lodos e traz para a estação de tratamento, aí está o tratamento do lodo. Ele vai ser tratado dentro da estação. A questão da sustentabilidade, aí nós estamos falando de novo, extensões de tratamento, sistemas de esgoto, eles têm um custo, é preciso que esse custo seja repartido. Novamente, é preciso ter em mente que existem populações, existem pessoas, existem famílias que são mais necessitadas, precisam de uma tarifa diferencial. Então, isso tudo deve ser discutido com o objetivo final de controle do despejo, que é o impacto do meio ambiente, aquela história que ele está falando, o esgoto lançado no rio, no córrego, no mundo. No caso, quem faria o tratamento do esgoto? A Copag? Seria a Copag? Aí é uma decisão do município. Ele pode escolher terceirizar
procurar, ele pode escolher fazer uma autarquia da própria prefeitura, ele pode escolher a Copasa como uma opção de... existe essa liberdade. Existe essa liberdade, você tem toda essa liberdade de escolher qual é a opção que melhor lhe agrade. No caso da Copasa, muitas vezes está vinculado nos contratos de Copasa ela receber esses esgotos rurais. Ela não faz a coleta, mas ela recebe e trata. Então, você faz isso no contrato. Estava perguntando a questão do lodo. No caso, você tem um contrato com a Copasa e a Copasa pega o esgoto urbano, né? Ela não pega o rural, mas você faz um contrato que ela recebe um certo volume de lodo recolhido da área rural. Então, fica dentro daquele contrato. Né? Tudo isso depende do município, é uma escolha do município. Vou entrar agora um pouco ainda numa dúvida sobre o esgoto, já quero interessar alguma coisa a respeito, senão eu vou passar para o próximo tema de saneamento, que é a drenagem pluvial. Na relação da drenagem pluvial, nós temos 3 problemas que precisam ser sempre tratados. A questão da ocupação do solo, a impermeabilização dos solos, a questão do tipo de uso do solo, se é agricultura, se é reserva, se é área florestada, se é asfalto, isso tudo influencia na drenagem. Então a gente tem que ter sempre isso em mente, o plano diretor é o que deve guiar toda essa parte da ocupação dos solos. É importante que o município tenha um plano diretor que diga aonde a cidade pode crescer, aonde pode ser construído, aonde não pode, qual é o tipo de construção que pode ser feito, onde é que é residencial, onde é que é industrial. Isso é interessante que o município tenha esse controle, tenha esse para poder se planejar, exatamente para isso, para o planejamento, para o controle. Então, e é importante a arborização, tanto dentro da área urbana como fora da área urbana. A gente vai mostrar bem isso no próximo slide. E aqui na parte de drenagem pluvial, eu queria falar mais uma vez da questão da separação das águas de chuva e as águas de esgoto. Elas são diferentes, aqui eu vou falar de forma contrária. Quando você liga, antes eu falei que você ligar a sua drenagem pluvial, seu telhado na rede de esgoto, o problema que dá na estação de tratamento. Aqui eu estou falando que se você ligar o seu esgoto na água de drenagem, a água de drenagem não vai para a estação de tratamento. Ela não precisa de tratamento, ela é limpa. É uma água limpa. Então, ela pode ir diretamente para o rio. Se você ligar na sua rede de drenagem, no seu esgoto vai para o rio, vai poluir, não vai ser bom para o meio ambiente nem para as pessoas. Botar em risco a população que está consumindo aquela água. Então, é importante essa separação. E aqui é exatamente o que eu estava falando da questão da arborização, que a gente precisa conversar um pouco. Esse desenho aqui é uma bacia hidrográfica. O que é a bacia hidrográfica? Paraíba do Sul, nós estamos aqui dentro da grande bacia hidrográfica do Paraíba do Sul. E dentro dessa bacia existem outras bacias menores. E esse é um exemplo de uma bacia menor. Aquelas linhas azuis ali, que estão ramificadas, são os rios, os córregos, as nascentes que formam essa bacia. E toda a área, aquela área, deixa eu mostrar, essa área vermelha aqui, seria como se fosse uma área urbana aqui, um dos distritos do município, uma área urbana que tem muitas casas, muitas coisas aqui. E toda a água que chove nessa área, toda a água que chove ali e não infiltra, porque uma parte da água da chuva ela infiltra, ela entra na terra e vai no lençol freático lá embaixo do solo. Mas uma parte fica na cobertura, escorre e vai chegar ali na cidade. Toda aquela região, toda a água que chove ali vai chegar ali, não tem jeito. Então é importante que toda essa área, a montante, ela tem um trabalho de arborização. Por quê? Porque a arborização, ela aumenta a infiltração, ela segura a água. Da mesma forma, a questão das barraginhas, outras funções dessas que seguram a água. É importante que a bacia segure água na montante, é importante que a água de chuva, ela não escorra com toda facilidade. E quanto menos vegetação, quanto menos coisas a gente tiver nessa bacia, mais ela vai escorrer, mais a água vai rapidamente chegar na cidade e vai embora. Então é uma água que também se perde, e não vai para o subsolo. Na época de seca, aumenta a seca, aquela água não encheu os reservatórios subterrâneos que vão ser utilizados nos poços, por exemplo, da área rural. Então isso, a reflorestamento ajuda inclusive no abastecimento dessas famílias, porque o poço vai ter mais água, vai ter água de melhor qualidade. É importante então a gente ter essa noção que a bacia hidrográfica toda contribui uma para as outras. E, mais um ponto, a bacia hidrográfica não respeita limite de município, não respeita divisão administrativa. Ou seja, ali em cima é outro município, de repente. Então,
Então, essa relação de princípios já precisa ser entendida bem, principalmente na parte de drenagem, é uma relação muito forte. Essa relação que você está colocando aí, existe muito na região sul de Minas ali, com relação a São Paulo. O pessoal, os produtores de terra recebem do governo de São Paulo por manter as nações lá conservadas. Né? Exatamente, essa relação existe. Porque é o fornecedor principal de São Paulo. E São Paulo a gente sabe que está numa secura agora, o problema sério, né? Então ali está um pouco escuro, não sei se não consegui ver, mas são as bacias do município de Antônio Carlos. Então cada folha aqui representa uma bacia daquelas, que a gente mostrou aquele limite, e a gente, aqui estamos nós, né, na sede, e esse aqui é a distribuição das bacias. Você vê que toda essa área aqui está chegando aqui na sede. E nas outras áreas também, obviamente, vocês têm outros pontos de ocupação e que vão ter suas bacias contribuindo. Então é importante a gente ter a noção que a drenagem é muito maior. Ela vai uma área muito maior do que a área onde está a população. Até as áreas verdes, até as áreas de, por exemplo, agricultura, elas influenciam na drenagem, porque a água escorre. Então a gente criou esse mapa aí, é um mapa de potencial de inundação. É um mapa que foi baseado, ele foi feito através de geoprocessamento e ele foi feito com base na ocupação do solo e na inclinação do solo. Então, considerando essas duas alternativas, a gente fez um mapa de potencialidade. O município está um pouco claro, não sei se vocês conseguem ver. Essa apresentação vai estar disponível no blog também para vocês. Tem uma área vermelha, principalmente ali do Rio, do Rio, que é a área de maior potencial de inundações, são áreas que alagam na época de chuva. Então, estão ali em vermelho e a área verde seria a área de menor risco. Da mesma forma, a gente fez um mapa de potencial de movimento de terra, de deslizamento, de movimento de massa. Então, ali embaixo vocês veem que há um maior índice, maior potencial para que isso aconteça. E aqui a gente usou, além da ocupação do solo e da liquididade, a gente usou também a geologia, o solo que é feito, tem um alto de. Em relação à drenagem, então quais são as medidas estruturantes que a gente tem? A cooperação intermunicipal, como eu falei, os municípios estão relacionados à drenagem, é importante então haver uma cooperação, haver um trabalho conjunto de reflorestamento, um trabalho conjunto de educação ambiental. A educação ambiental nesse ponto é importantíssima, a questão do lixo nos córregos é importantíssima, então precisa fazer um trabalho contínuo nesse. A capacitação das pessoas envolvidas nesse serviço, a questão da defesa civil, a gente vai discutir um pouco dela logo mais, é importante. E aqui eu quero apresentar duas imagens de medidas estruturais. Essa foto aí, a foto do Brasil, ela tem um rio aqui, como vocês podem ver. Aqui é um parque cheio de flores, depois de lá atrás você vê os prédios. E agora, na próxima imagem que vai aparecer, é em Goiás. Também há um rio, e em torno desse rio, na beira desse rio, foi feito um grande parque. Nesse parque há área de atletismo, área de lazer, uma academia, ginásio. Há várias estruturas, mas foram estruturas projetadas especificamente para ficarem embaixo d'água. Porque o que acontece? Quando esse rio, quando vem épocas cheias, esse rio sobe muito. É sabido ter linhas. Então não adiantava deixar as famílias ocupar aquela área, não adiantava. Eles resolveram fazer isso, fazer um parque. E aí o parque pode ser utilizado quando está seco, mas quando está na época de chuva, ele fica todo coberto, fica tudo cheio d'água, aquela infraestrutura não fica realmente embaixo da água, esperando só o tempo passar e a água passar. Porque é natural o rio ter suas margens variáveis, ela ter área de várzea, que eles chamam de área de alagamento. Então é importante, é uma das soluções possíveis para áreas que alagam, fazer esse tipo de coisa, fazer uma estrutura que possa permitir o rio trabalhar, mas também ter um uso da população. É uma dupla utilidade essa área. Da mesma forma, a naturalização dos rios, a gente gosta de falar. Durante muitos anos a engenharia pegou a retificação dos rios, a canalização dos rios, como uma solução de drenagem. Mas é uma solução de drenagem que não resolve o problema. É uma solução de drenagem que só joga o problema para frente. E para frente mesmo, não é por tempo não. É para frente, para a próxima casa. Então, e nas áreas em que for possível, nas áreas que você não tiver ocupação próxima aos rios, ou mesmo que você possa tirar essa população e tenha outros lugares para colocar, é importante você deixar o rio voltar à sua imagem natural, voltar àquela área. É importante você ter árvores
que seguram o material, o articulado, a terra que vai junto com a chuva quando chove, porque isso faz o assoreamento do rio. Então é importante você ter a vegetação ali em volta, a grama, a árvore, em volta do rio. É importante ele ter esse desenho, não mais aquela retificação, aquela coisa de engenharia reta. E aqui, eu não sei,